Fala galera, bem-vindos ao canal Alquímico. Na aula de hoje nós iremos falar sobre os números quânticos. Bom, o que são os números quânticos? Os números quânticos, eles servem para identificar os elétrons pelo seu estado de energia, ou seja, se movimentando em torno do núcleo em determinadas camadas ou órbitas. E os números quânticos, eles são 4, certo? Então nós teremos 4 números quânticos. E o primeiro é o número quântico principal, representado pela letra N. Então vamos lá o que seja o número quântico principal. Ele representa a distância do elétron ao núcleo e assim o nível de energia do elétron ou a camada de energia. E o número quântico principal é expresso por números inteiros, ok? Então nós temos aqui o número quântico N, ele é expresso por números inteiros, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no número quântico principal, você tem que decorar, lembrar dessa tabelinha aqui, certo? E saber que são expressos por números inteiros, ok? Já o número quântico secundário, ou azimutal, é representado pela letra L, certo? Então, você também tem que lembrar disso aqui, ó, que ele se relaciona com o subnível de energia de um elétron, certo? E esse número quântico secundário, ele é expresso pelas seguintes letras: S, P, D e F, certo? Guarde isso, que o número quântico secundário é expresso por essas letras aqui, certo? Indicam em qual subnível o elétron pode ser encontrado. Então nós temos S, o valor do número quântico secundário, nós temos 0. No P, o valor de L é 1. No D, o valor é 2. No F, é 3 e assim por diante. Ou seja, ele pode assumir qualquer valor nessa faixa aqui, de 0 a n-1. Certo? Então, você também tem que lembrar disto aqui, que o número quântico secundário é n-1, certo? Você também tem que decorar essa tabelinha aqui do número quântico secundário. Para o valor de L igual a 0, o subnível vai ser o S. Decore isso aqui. O valor de L 1, o subnível vai ser o P. E para o valor de L igual a 2, subnível D. Para o valor de L igual a 3, F e assim por diante. Então, esses daqui são os que são conhecidos, certo? Esses aqui são apenas teóricos, não determinados. Então, você vai ter que lembrar disso aqui. Para o valor de L igual a 0, subnível S. Para o valor de L1, subnível P. E para o valor de L2, subnível D. Valor de L3, subnível F. Então, guarde esta informação aqui dessa tabela, certo, pessoal? Prosseguindo, nós temos aqui o nível, o valor de L. Então, L é N-1, lembra, né? De 0 até N-1, que nós falamos aqui. Essa informação aqui, certo? Então, para os níveis, nós temos os valores de L, certo? N igual a 1, valor de L 0, 0 e 1. E aqui nós temos a quantidade dos subníveis, certo, pessoal? E os subníveis são constituídos por orbitais que recebem o mesmo nome. E o número quântico secundário, ele permite conhecer o número máximo de elétrons em cada camada, certo? Que é dado por esta fórmula aqui. Então, você também vai ter que guardar essa informação aqui dessa tabela para você poder resolver seus exercícios. Então, vamos lá. Nós temos aqui o subnível S, o valor de L, que a gente viu lá naquela outra, é 0. E qual a informação que você tem que guardar agora? Que o número máximo de elétrons, certo? Então, no subnível S, valor de L 0, o número máximo de elétrons é 2. No subnível P, com esse valor de L, e aplicando a fórmula, nós chegamos que no subnível P, o número máximo de elétrons é igual a 6, certo? No subnível D, o número máximo de elétrons nesse subnível será igual a 10. Essa informação aqui é muito importante, certo? Você tem que guardar também a informação dessa tabela aqui. E por fim,
no subnível F, nós temos que o número máximo de elétrons é igual a 14, certo, pessoal? Então, o número máximo de elétrons é dado por esta expressão aqui, 2n elevado a 2. Então, nós temos aqui de novo nessa tabela o nível, subníveis e o número máximo de elétrons, certo? No subnível n igual a 1, S2. Na camada n igual a 2, subníveis S, S e P. Número máximo de elétrons, 8. Para n igual a 3, temos os subníveis S, P e D, com número máximo de elétrons igual a 18, certo? Para n igual a 4, nós temos esses subníveis, com número máximo de elétrons no nível igual a 32. Para n igual a 5, nós temos esses subníveis, que a gente sabe, S, o máximo é 2, P, 6, 10 e 14, certo? Então, temos aqui 14 com 10, 24, 30, com 2, 32. Por isso que eu disse que aquela informação anterior é importante. Você saber o número máximo de elétrons no subnível. Para S, o valor máximo é 2. No subnível P é 6. No D, o máximo é 10, certo? E no F é 14. Então, já estamos aplicando aqui. Nós temos S, 2, P, 6, D, 10. Então, nós temos o quê? 18, certo? E no S, o valor é 2, ok? E também nós temos a seguir o número quântico magnético, M ou MeV. Ele indica qual orbital de um dado subnível podemos encontrar um elétron. E pode assumir valores entre mais L e menos L, inclusive o zero, certo? E o número máximo de elétrons que um orbital pode comportar é igual a 2. Então, em um dado orbital, o número de elétrons é 2, com spin contrários, que nós vamos falar mais à frente o que seria spin, certo? O que vem a ser o spin. Essa tabela aqui também é importante para você decorar ou usar ela nas suas resoluções de exercício. Nós temos aqui o subnível, de novo, S, que são os conhecidos P, D e F. O valor de L, 0, 1, 2, 3, certo? E nós temos aqui já o número de orbitais para cada subnível. No S, temos 1. E o valor de M, nesse caso, é igual a 0, certo? Já no subnível P, nós temos que será o número de orbitais igual a 3. Então, nós teremos aqui 3 orbitais, certo, pessoal? Menos 1, 0, você vê aqui, ó, 1 orbital, 2, 3. E esse valor varia de menos 1, 0 e mais 1, ok? Já para o subnível D, nós teremos o número de orbitais igual a 5. Então, nós teremos 5 orbitais no subnível D. 1, 2, 3, 4, 5. Variando de menos 2, menos 1, 0, mais 1 até mais 2, ok? E por fim, no subnível F, nós teremos 7 o número de orbitais. E os seguintes valores de M, que varia de menos 3 até mais 3, certo? Então, nós teríamos aqui 1 orbital, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, é muito importante aqui você também decorar essa tabela para os subníveis, os números de orbitais e os valores de M, certo? E por fim, nós temos o número quântico de spin, S ou ms, que representa o sentido de rotação de um elétron devido ao seu próprio movimento em torno do eixo que passa pelo seu centro, certo? Então, o valor que você tem que decorar, lembrar para o valor do número quântico de spin é esse. Ele vai ser sempre mais meio ou menos meio, que indica o sentido de rotação horário e anti-horário, respectivamente, certo? E outra informação importante é essa aqui, pessoal, que 2 elétrons de um mesmo átomo não podem ter os mesmos 4 números quânticos idênticos, certo? Pronto, nós finalizamos aqui
nosso estudo sobre os números quânticos, certo? Agora vamos partir aqui para alguns exercícios. O primeiro diz assim: o subnível D contém, ele pergunta o número de orbitais, certo? Então você vai usar aquelas tabelas lá. Ele quer saber o número de orbital, você volta aqui no D, ele quer saber o D. Aqui nós temos o D. Número de orbitais. Aqui está a resposta. Por isso que essa tabelinha é importante você estar sempre com ela, certo? Tanto do número principal, secundário, o valor de M e saber também o valor do spin, que é mais meio e menos meio, certo? Então a resposta aqui seria o quê? 5 orbitais, ok? A segunda questão diz o seguinte: quantos números quânticos são necessários para caracterizar a posição de um elétron em um átomo? Então vamos lá recapitulando. Nós precisamos de 4, né? Precisamos do número quântico principal, certo? Do número quântico secundário. E precisamos do número quântico magnético. E por fim, o de spin, certo, pessoal? Então a resposta aqui nós precisamos de quanto? De 4. Certo? E por último, ele tem aqui nesse exercício falando quais os seguintes conjuntos de número quântico são impossíveis. Nós temos que o primeiro aqui, pessoal, também é impossível. Por quê? Porque nós temos aqui N e L igual. Nós sabemos que L é N menos 1, certo? Recorde que em um nível de número quântico principal N, os valores do número quântico secundário são dados por N menos 1, certo? N menos 1, isto é, L nunca será igual a N. Então, L nunca será igual a N. Então, isso aqui é impossível, certo? A primeira. Aí nós vamos para o segundo. Nós temos N igual a 2 e L igual a 1. Então, N menos 1 vai ser igual a quanto? O N aqui é dado é 2. 2 menos 1 para achar o valor de L, certo? Então, 2 menos 1 é igual a 1. Então, aqui está correto. Mas qual é o problema aqui? O problema está aqui, ó. Você vai ver que M está aqui com o valor mais 2. Só que para L igual a 1, nós vamos ver aqui, voltando, certo? O valor de M. O valor de M nós encontramos aqui, ó. Para L igual a 1, que ele dá lá, L igual a 1, qual seria o valor de M? O valor seria esse aqui, né? 1. Em módulo seria 1, que vai de menos 1 até mais 1, certo? Então ele diz que o valor aqui de M, com L igual a 1, ele diz que é mais 2. Então isso aqui que está o problema, isso está errado, é impossível isso aqui, certo? E por fim, pessoal, nós temos aqui que N é igual a 2, M igual a 0 e S igual a menos 3. Por aqui já percebemos que está errado, né? Por quê? S é do número de spin, né? E quais os valores permitidos para o spin? Só mais meio ou menos meio. Já por aqui nós vemos que ele está incorreto, né? Impossível este valor aqui para o número de spin, pessoal. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Nos encontramos na próxima. Valeu!